Deixa eu ver se está ao vivo já. Ok. Boa tarde a todos do Instagram. Estamos iniciando mais um café com filhos. Nessa tarde aqui, vou fazer nessa segunda-feira para dar oportunidade realmente do pessoal da tarde, né? Assistir as nossas lives. Eu espero realmente alcançar muitas pessoas, porque o conteúdo de hoje vai ser muito rico, gente. Muito. Boa tarde, Johanna. Hoje nós Boa estamos com tarde. vem falar um pouco realmente do idoso dela nesse Café com Filhos da segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui, Johanna, com o meu café. Muito bem. Muito obrigada, Bom estar com primeiramente, você. por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Que coisa boa que você aceitou. Tenho certeza que você está aqui nessa jornada de filhos em paz e tem a ideia, sim, de ajudar muitos outros, né? Com Que queiram certeza. entrar aqui junto com a gente e ter um equilíbrio, uma Uhum. harmonia na sua rotina. Que bom ter você Principal. aqui. E a Hanna, conta pra gente, quem é o teu idoso e qual o teu grau de parentesco? Meu idoso, ele é o senhor Nelson. Ele tem 86 anos e ele é o meu avô. É o vovô. É o meu vovô. E aí, gente, hoje temos uma neta, certo? Me fala um pouquinho, Johanna, do perfil do teu idoso. Como é o teu vovô? Certo. Através do método MIP, que você já vem falando aqui, apresentando para a gente, eu identifiquei o meu idoso como um idoso frágil. Ele é bem característico desse perfil. Certo. O idoso frágil. Gente, para quem não está entendendo o que a Johanna está falando, ela está falando do método MIP. Quem não assistiu a nossa primeira live ao vivo, vai lá, está disponível no feed e assiste. É um método de identificação do perfil do idoso. E isso é de extrema importância, certo? Para você criar estratégias e para você ter uma boa convivência e criar uma rotina harmoniosa não só para o seu idoso, mas para você enquanto filho, para ela enquanto neta. Que bom, Johanna, que isso está te fazendo bem, que você já utilizou o método, né? Já Quais as comecei. dificuldades que você tem sentido assim hoje com o teu idoso? Bom, o meu idoso vai fazer 3 anos que ele sofreu um derrame. E antes Hum, disso ele era um idoso ativo, não é? Mas agora ele é totalmente frágil, ele não tem mais o perfil do idoso ativo. E claro que de 3 anos para cá a gente veio identificando as características dele, já com demência. E recentemente, mais precisamente no começo do mês, ele foi de fato diagnosticado com Alzheimer número 1, nível 1, pelo check-up dele, né, anual. E entendi. aí aconteceu que ele era um idoso muito ativo, antes disso ele saía para a padaria, ele ia comprar o próprio remédio, e agora ele não Hum, faz mais nada disso, não é? Tudo entendi. a gente que tem que fazer por conta dessa fragilidade que ele desenvolveu. E aí, a maior queixa assim, que eu tenho para falar, a dificuldade da gente, é fazer com Sim, que ele fique estimulado, né, seja estimulado a autonomia dele. Porque algumas refeições básicas, mais simples, um lanche, às vezes ele demora muito para comer, e algumas sim. refeições como um almoço, janta, café da manhã, algo mais completo, ele às vezes come muito rápido. Então a Hum, gente já identifica isso também nele, dessa fragilidade do se alimentar. E até então a gente não precisou dar comida a ele. E tem outras questões também, como o banho. Ele queixa de cansaço quando ele toma banho. E a gente também até então não parou para dar banho nele. Ele consegue tomar o banho dele, mas às vezes ele demora muito. E por conta desse cansaço, então a gente está sempre batendo na porta, perguntando se está tudo bem, perguntando se ele já terminou. E tem também a questão, que é a característica principal do Alzheimer, que é o esquecimento.
Sim, Então, ele acaba duvidando da gente em alguns pontos, como, por exemplo, na medicação. Ele toma uma quantidade X de remédio durante manhã, tarde e noite, e às vezes ele lembra do horário da medicação. E aí ele olha para o relógio e diz: caramba, já passou 30 minutos da hora do meu remédio. Vocês esqueceram de me dar. Só que a gente já deu essa medicação para ele. entendi. E aí a gente fala isso para ele: não, vô, já dei o seu remédio, o senhor já tomou. Ele fica: será? Fica questionando a gente. Será que eu já Certo. tomei? Já tomou. E aí ele até pergunta: mas eu tomei na cozinha ou na sala? Eu tomei com suco ou com água? Para que a gente acabe se enganando e falando que tá certo, não tomou, vamos lá. Ele acha que vai pegar a gente na mentira de repente, não sei, Sim. mas ele não é Ou agressivo. ele pode estar tentando lembrar. É um bom ponto de vista, eu não tinha pensado dessa forma. Ele pode estar É verdade. Uhum, perguntando, porque ele está puxando da própria memória. Em que momento sim. eu tomei o medicamento que eu não estou lembrando? Uhum, Entende? exatamente isso. Então, como ele é um É. idoso frágil, provavelmente ele tenha sido um idoso passivo, né? Calmo ao longo da vida. Geralmente, quando a gente classifica no frágil, né? Tem as Uhum, características de calmo. Ele não está te alfinetando com isso. A importância isso. da gente conhecer, gente, o nosso idoso. Eu não vou pontuar algumas coisas, se É. você me permite. Veja bem, com relação ao esquecimento, já que a gente já está falando, né? Ele pode realmente estar tentando lembrar. E quanto mais você se fizer passiva com ele, uma voz branda, olhando nos olhos, Uhum, falando a verdade, certo? Apoiando ele em situações do dia a dia, ele começa a entender que você respeita, você começa a entender que você é uma parceira, uhum, você conhece e que você está ali para facilitar e não para prejudicar. Então, é uma consequência, certo, da estratégia realmente de respeito que se tem e da paciência. O resultado que a gente tem dessas duas junções, certo? É o idoso realmente enxergar como uma autoridade. E aí você uhum, vai perceber que tudo que você falar para ele, ele vai acatar como uma verdade. Ele vai levar em consideração porque vai ficando fixo na memória dele que você é aquela pessoa mais passiva, que não grita com ele, que olha nos olhos, que olha com carinho, que está sempre isso. tentando apaziguar ou encontrar algo de bom para ele, facilitar. Então ele começa a criar essa imagem sua, certo? Amigável, consciente e Uhum, inconsciente, tá, gente? Então é bem interessante. Com relação à alimentação, é o que eu queria sim. levantar. Se alimente junto com ele. Experimente. Só é a gente pensar um pouco como é ruim a gente se alimentar sozinho. Então, alimenta junto com ele. Senta ali, né? Tenta se alimentar. Dá uma alimentação de fácil deglutição. Uma Uhum, alimentação que ele realmente gosta e que ele pode, dentro da situação em que ele vive, né? isso. Dentro do quadro clínico, e alguém sempre sentar. Por quê? Porque o idoso, principalmente o que tem Alzheimer, ele pode ser rápido demais, ele pode ser lento demais. Então ali você vai dar ritmo de forma muito sutil. Uhum, Se deixar entendo. ele sozinho, ele vai no ritmo dele. E aí, se ele tiver num dia mais acelerado, mais agitado, mais irritado, ele vai comer rápido e aí ele vai engasgar, certo? Acontece. E aí, se ele tiver num dia preguiçoso, daqueles que ele senta e quer dormir, cochilar em tudo que é canto, ele vai passar horas com aquela alimentação e a comida vai esfriar. E aí ele não vai Uhum, comer porque o alimento está ruim já. Compreende? Então é entendo, importante que sim. ele perceba que as pessoas da casa estão almoçando, por exemplo, junto com ele. E que todo mundo está terminando, sabe? Mais ou menos igual. Ele faz parte daquele contexto. E aí você não precisa gritar, você não precisa pontuar, certo? Você só precisa falar da comida. Nossa, como a comida hoje está boa, não é, vô? Isso vai dar Uhum, ânimo, né? verdade. Se notou que ele tossiu, que ele engasgou, mastiga bem, vô. Eu também já me engasguei. Sempre se coloque assim. Não acontece com você porque você é idoso. Porque engasgar também acontece com Entendo. a gente.
É, Compreende? E aí você vai se posicionando como aquela pessoa que você quer orientar, ajudar, deixar mais fácil. E isso você vai virando uma autoridade tranquila. Então, nessa questão de alimentação, sempre deixa alguém junto. Nunca deixa ele solto. Que aí você vai ver que com o processo ele vai aprendendo a ter ritmo na sim, alimentação, entendi. inclusive na mastigação. Com relação ao banho, eu sugiro deixar a porta sempre aberta, tá? Não tranca, você Uhum. pode fechar para ele ter o momento dele de privacidade Isso, dele, mas não passar a chave, não trancar, evitar. Tenta tirar a chave, certo? deixar a Colocar porta barra de encostada, né? apoio. Isso, barra de apoio, porque é muito importante para o idoso ter essa autonomia, gente. Conseguir tomar o banho dele, sabe? Quanto mais você proporcionar isso, estimular isso no seu avô, melhor. Mais qualidade de vida ele vai tendo e vai ativando, certo? O equilíbrio, a cognição, porque ele vai estar vendo ali sabonete, shampoo, né? Ele vai estar se Isso, movimentando e tentando identificar para que cada coisa serve. Parece uma coisa boba, não é? Mas não é. Isso é de extrema importância para que ele não evolua do quadro um para o 2 do Alzheimer. sim, São coisas que entendi. estimulam. E assim, são fatores do dia a dia. É nesse dia a Uhum. dia que você vai construir realmente a qualidade de vida que ele precisa e que você está aqui buscando, que você está querendo. Então, com relação ao banho, a porta sempre destravada, certo? E estimula ele realmente a tomar o banho dele. Agora, se ele falou que ele cansa, né? Isso, às Faça vezes ele cansa no alongamento. banho. Alongamento em casa, gente. Pode fazer o alongamento em Uhum. casa, sentadinho. Existem muitos profissionais de terapeutas ocupacionais que são bem importantes para o quadro de Alzheimer. Tem muita gente trabalhando online, certo? Nesse momento de pandemia, mas tem muitos profissionais de confiança, profissionais bons que podem atuar com isso. E aí você pode desenvolver um plano realmente de alongamento dentro de casa, que não venha forçar, vai ser dentro do limite dele, certo? E vai Certo. estimular mobilidade, certo? Dele, vai estimular realmente esse entusiasmo, essa força na musculatura dele para as funções diárias, função do dia a dia básica, que ele já está acostumado, tá certo? Tá Então, bem, coloca em prática aí. Me diz uma eu vou lá, coisa, com certeza. vou falar aqui, Johanna, qual é o seu maior medo? Então, meu medo talvez seja um medo quase que comum entre os familiares do idoso com Alzheimer, que é ele esquecer de mim. Eu confesso que eu não estou preparada para Certo. esse esquecimento que pode vir a acontecer, a gente sabe disso. Isso. É um medo E comum, aí, tá? É um medo comum, é um medo normal. E quanto mais você estimular, né, e ativar o cognitivo dele, mais você foge dessa realidade do esquecimento, certo? A alternativa que eu te dou para isso é mostra fotos. Mostra fotos para ele quando estiver assistindo televisão. Estimula. Vô, o que uhum, é que está passando? Para você perceber se ele está entendendo ou se ele só está olhando para a televisão. Não deixa ele solto, tá? O idoso que ele tem o Alzheimer, ele necessita de fato desse acompanhamento, de ter alguém perto para sim, estimular exatamente o que é necessário para que ele não esqueça. Então mostra fotos, se faça presente, certo? Videochamada são importantes nesse momento de pandemia, para que ele visualize e está reforçando na mente dele cada figura e o que representa na sua vida. Filho, neto, entende? Então você vai entendo. puxando esse diálogo de forma bem natural. Então eu sempre dou a sugestão às famílias de ter o álbum de fotografia mesmo, Sim, o porque hoje físico, não é né? um hábito de deixar na mãozinha dele ele olhar e você perguntar: quem é esse, vô? Uhum, Entende? Porque vai estimular ele a dizer: é meu filho. Então, se sim, aquilo tá fácil, o acesso tá fácil ali, ou seja, você está estimulando no dia a dia dele, na rotina dele, aquela memória, certo? Então, você já certo. distancia esse medo que você Ah, tanto tem. Então, é um conjunto de fatores que vai distanciando essa realidade do esquecimento de quem está ao lado, de quem cuida, tá bom?
Me fala aqui, fala pra gente qual é o teu maior desejo como neta. Ah, o meu maior desejo é extrair o máximo da lucidez dele, não é? Fazer com que a gente consiga passar o máximo de tempo dentro dessa lucidez, enquanto é o estágio número 1 ainda. Então, o meu maior desejo é conseguir, dentro de tudo isso que você vem falando, conseguir o máximo, tá? Dentro dessa lucidez dele, o máximo de tempo possível. Isso. Continue acompanhando nossas lives. Continue sendo a pessoa que você é, tá? Porque se você entrou nessa jornada, você já mostrou que você quer ser uma neta em paz, que você quer ter uma rotina equilibrada, que você quer estar presente de fato na vida dele. Então, continue com essa preocupação, com essa vontade de conhecer realmente o diagnóstico. Uhum. Porque eu digo que Certo. a verdade nos liberta. Então é conhecer realmente, porque é o conhecimento que traz essa libertação, a facilidade da família lidar e de entender o que está acontecendo com o idoso. E isso vai deixar você mais livre, com a consciência tranquila de que seu avô está sendo bem cuidado, de que ele tem uma rotina, apesar do diagnóstico, ele Sim. consegue estabelecer uma rotinazinha e é necessário, certo? E que ele está sendo bem acompanhado, sabe? Que ele está sendo bem visto por todos os filhos, pelos netos. Você fica com a sua liberdade, com a sua harmonia na sua rotina, enquanto neta, Certo. tá? Agora eu vou pedir Ok. uma coisa para você. Me faça uma pergunta. Como eu posso te ajudar? Alguma dúvida que você tenha? Eu tenho uma dúvida, sim. Nesse Hum. caso, o idoso do meu perfil é um idoso frágil e teve esse diagnóstico, certo? E até Certo. então ele não sabe que tem o Alzheimer. E aí a dúvida da gente, a grande dúvida é contar ou não contar, porque a gente vem driblando, a gente não fala sobre isso na frente dele, as bulas dos remédios, a gente tirou todas para que ele não dê aquela espiada. Então, a Isso. gente tem, às vezes, um medo de contar e talvez isso prejudicar a lucidez dele, mas, em contrapartida, a gente também tem a intenção de contar para facilitar. Ele tendo essa notícia, essa ciência de que ele tem esse diagnóstico, talvez facilitasse o nosso relacionamento com ele, em relação a ele aceitar o que a gente diz, mas aí a gente fica nesse impasse. Então, acho que minha dúvida seria essa, do contar ou não contar sobre o diagnóstico. Ótima pergunta, porque essa é uma pergunta que se repete muito nas famílias que têm um idoso com Alzheimer. Sempre existe esse conflito. E aí eu venho lhe dizer, não tem certo nem errado, certo? Vai muito do perfil do seu idoso, Hum. certo? Então, dependendo do perfil do teu idoso, Johanna, se ele já tinha depressão, compreende? Se ele já tinha uma fragilidade emocional, como é que esse idoso lidava com os acontecimentos da vida, os conflitos da vida, porque o seu idoso, ele é uma história. Ele tem uma história de vida. Como é que ele lidava ao longo do processo, dos ciclos de vida dele? Como foi que ele lidou com o emocional? Ele tinha equilíbrio? Ele tinha agressividade? Se ele já era uma pessoa que sabia lidar com o emocional, nós temos um ponto. Mas se ele era uma pessoa que ele não sabia lidar com o emocional, ele já criava, sabe, uma agressividade, ou ele caía numa depressão, ele ficava muito nervoso, nós temos um outro ponto, Uhum. certo? Certo. Então, são duas situações onde você tem que analisar o perfil do seu idoso, e mais uma vez a gente bate aqui na tecla do método MIP, da Do método. importância de você entender o perfil e de enxergar além, enxergar que ele tem uma história de vida. Essa sobrecarga, né, essa somatização que ele teve ao longo da vida, dá abertura para eu contar algo do tipo: eu vou somar na vida desse idoso ou eu vou abrir a porta para ele entrar numa depressão? Hum. Então, é parar com Entendi. a família, sentar com, no caso você é neta com os seus tios, com outros netos que queiram participar, né? Então, todo mundo que faz parte do contexto familiar, sentar e tentar avaliar se vale a pena.
Por quê? Porque tem adultos que já sinalizam ao longo da vida, ai, se eu tiver um câncer, eu quero saber. Compreende? Sim, Qualquer entendo. doença eu quero ficar sabendo, eu quero que o médico diga para mim, porque eu quero tomar algumas atitudes. Uhum, Existem idosos, certo? Que foram adultos com esse perfil, que ao sim, longo da vida foram para o enfrentamento das dores, certo? Que já tinham um emocional muito forte e equilibrado para lidar com as adversidades da vida. Então, se ele era essa pessoa, bem, e a família entrar em acordo, sim, com um profissional de saúde, pode ser dito, pode ser falado, hum, ou com uma geriatra, ou com um neuro que acompanha a situação, certo? sim, E da melhor forma possível. Tudo pode ser dito, mas existe a forma certa de se falar com o outro, da forma mais humanizada possível. Mas se ele tem um perfil, Johanna, frágil, já sinalizou nervosismo, em algumas situações da vida dele. Já sinalizou tristeza, depressão, certo? Alguns adultos chegam a tomar medicamento, a fazer um certo acompanhamento. Então, se ele já sinaliza isso, é melhor não, porque pode abrir a entendo. porta para um desespero. Compreende? Então, Sim, quando eu tenho um compreendo. diagnóstico, né, é, progressivo, como é do Alzheimer, e sem cura, eu posso realmente ativar algumas chaves dentro daquele idoso. E se ele já não sabia lidar com o emocional antes, provavelmente agora vai agravar. Porque é aquilo que eu falo no método MIP. A minha característica marcante, ela vai se agravar na terceira idade. Então, existem alguns acompanhamentos, né, ao longo da vida que eu fiz que alguns idosos surtaram. Ficaram agressivos e outros deprimiram. Ficaram acamados, depressivos, sem querer se alimentar. Porque às vezes a família atropelou esse conhecer o outro, compreende? E contou. Então, se for Uhum. contar, tem que ser com um profissional e em conjunto com toda a família, de acordo com o Ótimo. perfil do teu idoso, certo? Com as características que ele desenvolveu ao longo da vida dele. E Isso. aí você fala com respeito, com paciência, certo? E aí tem idoso que vai se estimular e vai dizer: não, eu vou abraçar essa causa e eu não vou passar para o nível 2. Eu vou fazer terapia ocupacional, fono, físio, o que for preciso, uma hidroginástica, alongamento, certo? Porque eu não vou passar para o nível 2, Uhum. entende? Mas tem idoso que Entendo. não vai querer nada, vai dizer: não vale mais a pena. Não vale a pena, não faz mais sentido e eu não quero nada. Então, dependendo do perfil do teu idoso, é que vem a resposta do sim ou não. Então, a minha sugestão hoje é você realmente faça uma reunião familiar, né? Comece a Exatamente. sondar com os seus tios, certo? Traçando o perfil, já que você está nessa jornada com a gente, traçando o perfil, leva para essas pessoas dentro desse perfil, dentro dessas características e é tudo que ele viveu ao longo da vida. Se a gente conta para ele agora, a gente vai somar ou ele vai declinar? Partindo desse Ótimo. princípio, você toma uma atitude e aí vai ser uma atitude mais assertiva, Isso. compreende? E enquanto Compreendo sim. isso, quando você me fala que está escondendo a bula, eu digo continue. Enquanto não se Certo. define, Isso. esconda a bula mesmo, certo? É, Porque tá enquanto bem. não tem uma definição de que ele pode saber ou não, se ele está preparado para saber ou não, certo? Para que ele não saiba de uma forma ruim, sozinho, não é? Da pior Uhum. forma, é melhor prevenir. É sempre Exato. melhor a gente prevenir, certo? E por Certo. falar em prevenção, né? Respondendo aqui a tua pergunta, eu queria deixar um pouquinho mais de conteúdo para todos os filhos e netos, tá certo? Que têm um idoso com Alzheimer. Tá? Então, falando dessa prevenção, se previnam, gente. Então, escondam chaves, porque o seu idoso, ele pode achar que vai trabalhar. Ele pode esquecer que se aposentou.
Já aconteceu comigo, tá? Eu já Uhum. tive família em que eu acompanhei e que isso aconteceu. Do idoso se arrumar todo, se organizar inteiro, eu vou trabalhar. Simplesmente pegar Caramba, a é um chave risco. e sair. Então, eu sou a favor de prevenir. Se eu posso realmente dar qualidade de vida, posso ter qualidade de vida, né? Dormir com tranquilidade, viver com tranquilidade, por que que eu vou arriscar? Uhum. Então, não arrisque, ó. Realmente, coloca barras, por exemplo, de apoio no banheiro. Não espera o teu idoso cair. Se ele está sinalizando que ele tem cansaço, dá um apoio para ele naquele momento. Coloca essas barras no banheiro. Se tem escada, coloca uma barra de apoio numa escada. Não deixe ele descer sozinho, porque ele pode ficar tonto, porque você já disse que ele é um idoso frágil, Isso, certo? Então existem atitudes que a gente pode tomar que vai prevenir uma queda, certo? Um susto dele sair e não avisar ninguém, por exemplo, do trabalho, né? Ou para qualquer outro lugar, porque você mencionou bem no início que ele era ativo. exatamente. Então, ele De repente ele saiu e querer descer para fazia comprar um pão e isso. não saber E aí, voltar, é um risco, não olha é? o susto. Olha o susto para a família. Um outro ponto que eu queria tocar aqui, que fica para você e para todos os filhos que estão acompanhando, é cuidado com o medicamento, tá, gente? Não deixe o medicamento fácil, não. Por quê? Sim. Você sinalizou que ele esqueceu se tinha tomado ou não. Já Uhum. pensou, ele esquece que é você que dá? E ele acha que é ele que toma? Ele já vai ter tomado o medicamento. E aí ele vai lá, com Vai toda para uma segunda propriedade, com dose. toda a verdade que ele tem. Eu vou tomar o meu remédio agora. E aí ele toma Isso. novamente. Então o medicamento ele tem que estar na mão de quem cuida, certo? De quem é Certo. responsável. Tem que separar uma pessoa para ser responsável para a entrega do medicamento e não deixar fácil, porque coisas improváveis, gente, acontecem. Sabe? Eu Uhum. vou no telefone, estou aqui, ali, resolvendo um Um problema no momento telefone, de meu idoso distração. está lá, tomando todos os medicamentos que ele acha que ainda não tomou. Compreende? Sim. Prevenir é o melhor remédio, é a melhor solução, certo? Não só para os idosos, mas principalmente para o idoso que tem Alzheimer, que é aquele idoso que Sim. começa a ter lapsos de esquecimento, certo? E por último, sempre, em todo o tempo, sempre que tiver a oportunidade, trabalho cognitivo dele. Assistindo o filme, perguntando o que é que ele está achando do filme, o que é que ele está achando daquele assunto, colocando músicas do tempo dele, do período dele, perguntando o que é que o senhor vivia nesse período. Deixa o teu idoso com Alzheimer falar. Isso vai estar estimulando a memória dele. De colocar as Sim. fotos, como eu já mencionei, né, adiante, enfim, para que ele reveja filhos, netos, memórias afetivas são importantes. Vai Ok. acalentar o coração dele e vai estar ativando o cognitivo. Jogar com ele é importante. Então, jogo de Sim. tabuleiro, certo? Ele A adora família dominó. a família está revezando realmente e jogando. Então, é de Uhum. extrema importância realmente ter esse tipo de atividade em casa, simples e que vai dar um resultado onde você vai ver lá na frente. Certo. Compreende? Onde ele Compreendo, vai estar sim. sempre ativado com a memória dele, eliminando teus medos, que você sinalizou aqui, e Sim, eliminando os conflitos e dificuldades que você trouxe hoje, né? Então, coloque em prática na tua vida, com que eu tenho certeza. certeza que você vai ter bons resultados, tá? O que você espera, Johanna, dessa jornada dos filhos em paz? Sim. Eu quero cuidar do meu avô, não é? Certo? Primeiramente, e ser capaz de cuidar dele, não é? Para que eu não perca a paciência, nem Isso, faça com que ele perca dele. E aí, com isso. Filhos em Paz, eu estou usando ele mesmo como uma mentoria segura para ter esse resultado que eu estou querendo. Isso. Continua nos acompanhando, continua seguindo as dicas.
Eu tenho certeza que você vai se beneficiar. Vai continuar sendo essa neta em paz que você já Sim. decidiu lá atrás ser, né? Você decidiu a partir do momento que você entrou nessa jornada, tá? Aprendendo a ter uma rotina equilibrada, a ter o coração tranquilo. Porque todo filho, todo neto, familiar que decide realmente entrar nessa jornada, encontra esse acolhimento, encontra realmente o equilíbrio na convivência, independente do perfil do seu idoso, e independente do Aham, ciclo que ele esteja vivendo. Em todos entendo. os ciclos você vai se beneficiar com a jornada dos filhos em paz. Então, continue nos Ótimo, acompanhando e se com certeza. beneficiando e trazendo equilíbrio realmente para a tua família. Tá? Foi Uhum, muito bom realmente estar com você hoje. Eu só tenho a foi agradecer ótimo. a contribuição, Eu que certo? agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco. De mostrar a todas as pessoas que neto também tem convívio, Exatamente. que você pode ser A um neto gente em está paz, ativo. Isso. não é verdade? Então, Uhum. gente, ficamos por aqui hoje com o nosso Café com Filhos. Se você conhece algum filho, algum neto que vai se beneficiar com esse conteúdo, a live vai ficar salva. Não deixa de compartilhar. Não deixa, não é de dividir com o outro possibilidades de mudança para a própria vida. Então, Uhum. eu tenho como ajudar essas pessoas. Né? O método é muito eficaz. Não deixa de assistir quem perdeu o método MIP. Vai lá, tá salvo aí no nosso feed. E eu tenho certeza que você vai identificar o seu idoso e vai encontrar soluções como Johanna encontrou. Não deixa de acompanhar a gente. Essa semana tem mais conteúdo rico para vocês. Um beijo grande no coração, uma excelente semana para todos e até o nosso próximo encontro. Até logo.